Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que precisa de umas aulas de física. Hoje falaremos um pouquinho sobre as ondas. As ondas são extremamente importantes aí no contexto da física, da tecnologia. Afinal de contas, quem de nós não utiliza o Wi-Fi ou as ondas de rádio, de celular, ou mesmo as próprias ondas sonoras dos instrumentos musicais ou da voz? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje falaremos sobre as ondas. A parte da física que envolve o estudo das ondas chama-se ondulatória. E é na ondulatória que nós vamos estudar o som, o comportamento ondulatório da luz e outras aplicações tecnológicas interessantes. Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo de ondulatória. Afinal de contas, a pergunta principal que precisa abrir a nossa aula é: o que é uma onda? Veja, uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio, determinando a transferência de energia, porém sem o transporte de matéria. Exatamente isso. Comumente, nas provas de vestibular e do Enem, você será avaliado e essas provas vão te perguntar se você sabe o que é uma onda. Lembre-se, uma onda é uma perturbação que se propaga em algum meio, pode ser um meio material ou não, ou seja, pode existir moléculas nesse meio ou não, mas essa onda sempre ocasiona uma transferência de energia de um ponto a outro do espaço, porém nunca tem a propagação de matéria. Não existe o movimento de moléculas de um ponto para o outro do espaço. Não existe um deslocamento de matéria. Portanto, não se esqueça, a onda transporta energia, mas não transporta matéria. Isso é extremamente importante. Então, observe que em uma ola, né, em espanhol, você sabe que ola significa onda, e ola é aquele movimento que a torcida organizada faz, né, em estádios de futebol, por exemplo. Em uma ola, cada pessoa levanta e abaixa as suas mãos de tal forma que, sincronizado com o movimento da pessoa vizinha, existe aqui uma perturbação se propagando, um sinal se propagando, esse movimento de sobe e desce com as mãos, todos sincronizados, bonitinho, quando um está abaixando a mão, o outro está levantando a mão. Então dá uma sensação de uma onda se propagando ali pela arquibancada, pelas pessoas que estão assistindo ao jogo. Portanto, observe que cada pessoa não se move para um lado ou para o outro. Não, ela apenas levanta a mão e abaixa a mão. Quando eu chamo a atenção que cada pessoa não se move de um lado para o outro, eu quero te dizer que apesar de existir uma perturbação se propagando, ou seja, uma onda, não há o movimento de pessoas de um ponto para outro ponto. Em outras palavras, não há o movimento de matéria. Repetindo mais uma vez, uma onda é uma perturbação que se propaga transportando energia, mas não há a transferência de matéria entre dois pontos do espaço. Então, cada pessoa levanta e abaixa a mão, mas elas não se movem para o lado, portanto, não há o deslocamento de matéria, deslocamento de partículas, de moléculas, ok? Então, aqui uma ola é um bom exemplo aí de uma demonstração de uma onda. Ora, mas nesse contexto nós podemos nos perguntar, uma onda do mar, ela pode ser considerada uma onda para a física? Lembre-se que uma onda do mar arrasta a matéria, né? Arrasta a própria água ou o surfista que está ali em cima da onda. Então, assim, uma onda do mar para a física, ou uma onda do mar, será que é uma onda no contexto da física? E a resposta é
Não. Uma onda do mar, ela transporta matéria. E se transporta matéria, não é uma onda, porque a onda transfere energia, mas não transporta matéria. Claro que nós vamos chamar sempre a onda do mar como uma onda. O Lulu Santos já cantava como uma onda no mar, não é assim? Mas para o contexto da física, uma onda do mar, por transportar matéria, não pode ser considerada uma onda, ok? Continuando aqui a nossa aula, vamos falar um pouco sobre a classificação das ondas. Nós temos basicamente 3 critérios de classificação das ondas. O primeiro critério é a classificação de acordo com a natureza da onda. Depois vamos falar da classificação de acordo com a direção da vibração da onda e também o último critério, a direção de propagação desta onda. De acordo com a natureza de uma onda, a onda pode ser uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Veja, as ondas mecânicas são aquelas que resultam da matéria vibrando e só existem em meios materiais, ou seja, meios que têm moléculas, que têm partículas. Por exemplo, as ondas sonoras, as ondas em cordas e etc. Veja, se eu tenho uma corda tensionada, uma corda esticada e uma onda se propagando nesta corda, é o próprio movimento de sobe e desce de partes dessa corda que vai constituir a onda. Portanto, a onda mecânica é aquela onda que se vale da própria elasticidade do meio. Da mesma forma, o som. O som se propaga no ar, por exemplo, mas não somente no ar. O som também se propaga nos líquidos e também se propaga nos gases. Mas o som não é capaz de se propagar no vácuo, porque o vácuo é a ausência de meio material, é a ausência de partículas, é a ausência de matéria. Portanto, o som não é capaz de se propagar no vácuo. Aquelas cenas famosas de filme onde existe a colisão entre duas naves espaciais lá no espaço sideral deveriam ser cenas silenciosas, porque o som não se propaga no vácuo, ok? Por quê? Porque o som é uma onda mecânica e as ondas mecânicas exigem a presença de um meio material, de um meio que tenha matéria. Combinado? Ora, ao mesmo tempo que as ondas eletromagnéticas, elas resultam da vibração de cargas elétricas e se propagam em quaisquer meios, inclusive no vácuo. Ou seja, as ondas eletromagnéticas não exigem um meio material para existir, né, para se propagar. Por exemplo, a luz, as ondas de rádio, os raios-x, as ondas ultravioleta, o infravermelho e etc. Enquanto que as ondas mecânicas exigem a presença de um meio material, as ondas eletromagnéticas são capazes de se propagar no vácuo. Ora, a luz do Sol, por exemplo, sai do Sol e chega até a Terra. E entre o Sol e a Terra não existe meio material, é o vácuo. Então, a prova de que esta onda eletromagnética, a luz do Sol, consegue se propagar no vácuo, na ausência de meios materiais. Aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa que está tentando ouvir o som de um despertador que está dentro de uma bomba a vácuo. Então, aqui dentro dessa garrafa, aqui desse recipiente, não existe ar. Aqui dentro é o vácuo. Essa pessoa não consegue ouvir esse som porque eu já falei a vocês, o som não se propaga no vácuo. Aqui eu tenho um GIF que também está representando a propagação de uma onda eletromagnética. Veja, a onda eletromagnética ela surge da oscilação de uma carga elétrica. E essa oscilação de uma carga elétrica gera um campo elétrico variável e um campo magnético variável. A onda eletromagnética é justamente aqui, ó, esse cruzamento, essa propagação desse campo elétrico variável com esse campo magnético variável, ok? Vamos lá, variável no tempo, é claro. Continuando aqui. De acordo ainda com a natureza das ondas, eu apresento a vocês o espectro eletromagnético,
que é, na verdade, uma figura que reúne aí as ondas eletromagnéticas. Notem que eu tenho aqui, ó, da esquerda para a direita, o sentido da frequência crescente. Então, da esquerda para a direita, as ondas estão com frequências cada vez maiores. Como assim? Vamos ler aqui, ó. Ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, a luz visível, que é aquela faixa de ondas eletromagnéticas que de fato nós conseguimos enxergar, nós seres humanos. Depois nós temos o ultravioleta, os raios X, os raios gama, dentre outras. Ou seja, da esquerda para a direita nós temos a frequência crescente. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, dessas ondas que eu estou apresentando, as ondas de rádio têm uma frequência inferior, por exemplo, aos raios gama. Essa imagem aqui de baixo mostra o que significa essa frequência crescente. A frequência, você sabe, ela está relacionada ao número de vezes que alguma coisa se repete em um certo intervalo de tempo. Portanto, uma onda com baixa frequência, ela se repete poucas vezes. E uma onda com alta frequência, ela se repete muitas vezes em um certo intervalo de tempo. Portanto, da esquerda para a direita, nós temos aqui, ó, ondas com baixas frequências, ó, com baixa frequência, até, ó, a frequência aumentar e ficar cada vez maior o número de repetições desta onda. Quero chamar a atenção, já falei a vocês, que a luz visível é a única faixa do espectro que nós, seres humanos, conseguimos enxergar. E observe que ondas que têm frequência abaixo do vermelho são chamadas de ondas infravermelhas, enquanto que ondas com frequência acima do violeta são as ondas ultravioleta. E aí você me pergunta, como assim abaixo do vermelho e acima do violeta? Sim, porque a luz visível ela também tem 7 intervalos. Cada intervalo é uma cor. As cores das luzes se diferenciam também pela frequência. Note aqui, ó, que eu tenho aqui embaixo essa pequena faixa, que é a faixa da luz visível, tá vendo? De 10 elevado a 12 Hz até 10 elevado a 15 Hz aproximadamente. E aqui embaixo, observe, começa pelo vermelho, depois vai para o alaranjado, depois para o amarelo, depois para o verde, azul, anil e violeta. O anil também é chamado de ciano, de acordo com vários autores. Então, é interessante que você saiba essa sequência das cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essa é a sequência das 7 cores do arco-íris e a sequência da frequência crescente. Portanto, dessas 7 cores, o vermelho tem menor frequência, enquanto que o violeta tem a maior frequência. Abaixo do vermelho, né, frequências abaixo da frequência da luz vermelha, chamamos de radiação infravermelha, e acima do violeta é a radiação ultravioleta. Nós sabemos que o infravermelho está intimamente relacionado com as ondas de calor, enquanto que é comum associarmos a radiação ultravioleta com o câncer de pele. Exatamente aquelas questões de física dos vestibulares que falam sobre câncer de pele, sobre buraco na camada de ozônio. Exatamente, o ozônio, né, o O3, ele é um dos responsáveis pela filtragem dos raios ultravioletas que vêm do Sol em direção à Terra, protegendo a nossa pele, principalmente do câncer de pele. Portanto, o ultravioleta está associado ao câncer de pele, enquanto que o infravermelho está associado às ondas de calor. Combinado? Vamos lá, então, continuando aqui. Então, esse é o espectro eletromagnético. Vamos lá. De acordo com a direção de propagação, uma onda pode ser classificada em unidimensional, bidimensional ou ainda tridimensional. Ora, como os próprios nomes dizem, as ondas unidimensionais, elas propagam-se em uma única direção. As ondas bidimensionais propagam-se em 2 direções. E as ondas tridimensionais propagam-se em 3 direções.
Ora, quando eu falo uma direção, estou falando, na verdade, de uma dimensão, ou seja, apenas o comprimento. A onda se propaga em uma única direção. Quando eu falo em duas direções, ou quando eu falo em duas dimensões, estou falando aí de um plano, de uma superfície. E quando eu falo de três direções ou três dimensões, estou falando de um volume. Por exemplo, o som. O som se propaga apenas em linha reta, em uma direção? O som se propaga em uma superfície somente? Ou o som se propaga em todo o volume do espaço que nós estamos? Então, o som, na verdade, é uma onda que nós podemos classificar como onda tridimensional, porque o som se propaga em todo o volume do lugar onde estamos. É ou não é? Então, continuando aqui, um exemplo de onda unidimensional é a onda em uma corda. Ela se propaga apenas em uma direção, que é aqui, ó, esse eixo, no caso do meu exemplo, esse eixo horizontal, que no plano cartesiano normalmente chamamos de eixo X, é o eixo das abscissas. As ondas na superfície de um líquido são ondas que se propagam em duas dimensões, em um plano, em uma superfície. E as ondas sonoras são ondas tridimensionais, porque elas se propagam em três dimensões, em um certo volume, ok? Então, de acordo com a natureza, uma onda pode ser uma onda mecânica, quando exige a presença de meio material para se propagar, ou uma onda eletromagnética, quando não exige a presença de meio material para se propagar. De acordo com a direção da propagação, uma onda pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. E agora vamos ver o último critério de classificação, de acordo com a direção da vibração. Veja, de acordo com a direção da vibração, uma onda pode ser uma onda longitudinal ou uma onda transversal. Qual deve ser a diferença entre uma onda longitudinal e uma onda transversal? A imagem já sugere a diferença. Veja, na primeira figura, a mão ela vai, ó a setinha, para a direita e para a esquerda, numa vibração horizontal. Ele está segurando aqui uma espécie de mola. E esse movimento da mão da direita para a esquerda vai proporcionar, né, vai ocasionar regiões onde a mola está mais comprimida, como é o caso dessa região aqui, ó, a mola mais comprimida, e regiões onde a mola está mais distendida. Essa região mais comprimida ela vai se propagando também horizontalmente. Então, tem aí a propagação de uma onda, de um pulso, na direção horizontal. Observe, portanto, que as ondas longitudinais são aquelas em que a direção da vibração é a mesma que a direção da propagação da onda. Neste meu exemplo, a mão está vibrando na horizontal e a onda também está se propagando na horizontal. Portanto, a direção da vibração é igual à direção da propagação. Já as ondas transversais, observe que aqui a minha segunda imagem dá a dica. A mão da pessoa que está segurando esta corda, a mão oscila para cima e para baixo, numa direção vertical, ao passo que a onda na corda se propaga na direção horizontal. Note que a direção da vibração é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, com a direção da propagação da onda. Ou seja, a vibração é vertical, a propagação da onda é horizontal. Então, observe que nas ondas transversais, a direção da vibração é perpendicular à direção da propagação da onda. Ainda falando sobre a direção da vibração, qual das ondas a seguir é transversal e qual é longitudinal? Aqui, na primeira imagem, na imagem de cima, eu tenho um clássico exemplo de onda transversal. Por que essa onda é uma onda transversal? Porque cada elemento da onda está se movendo para cima e para baixo. Note que cada quadradinho vermelho
sobe e desce. Cada quadradinho vermelho sobe e desce. O quadradinho vizinho também sobe e desce, e o vizinho também sobe e desce. Ou seja, esse padrão dos quadradinhos vermelhos subindo e descendo de maneira sincronizada, daí essa impressão de uma onda se propagando, de uma perturbação se propagando. Essa onda onde cada elemento sobe e desce na vertical, enquanto que a onda se propaga na horizontal, é uma onda transversal. Já o segundo exemplo, o exemplo aqui de baixo, é classicamente uma onda longitudinal. Esse aparelho, o diapasão, ele vibra, né, causando regiões de compressão e de distensão, ou seja, de ar comprimido e de ar rarefeito, e aí esse som ele vai se propagando longitudinalmente. Ora, algumas observações importantes nesse contexto. Toda onda eletromagnética é transversal, ou seja, a luz é uma onda transversal. Os raios-x são ondas transversais. As micro-ondas, né, que nós usamos para aquecer os alimentos também são ondas transversais. Então, toda onda eletromagnética é transversal. Mas note que eu não estou falando que toda onda transversal é eletromagnética. Por exemplo, a onda se propagando na superfície de um líquido, ela é uma onda transversal, mas ela não é uma onda eletromagnética. Ela é uma onda mecânica. Da mesma forma, uma onda se propagando em uma corda tensionada é uma onda transversal, mas não é uma onda eletromagnética, é uma onda mecânica. Repetindo, toda onda transversal, desculpa, vou refazer minha frase. Toda onda eletromagnética é transversal, mas nem toda onda transversal é eletromagnética. Vamos lá para a nossa segunda observação. O som é um bom exemplo de onda longitudinal. Nós já falamos do som aqui várias vezes, né? O som é uma onda mecânica, ele exige a vibração do meio material para que ele se propague, a elasticidade do meio material para que ele se propague. O som é uma onda tridimensional e também agora estamos vendo que o som é uma onda longitudinal. Vocês já devem ter visto uma caixa de som vibrando. A película da caixa de som empurra o ar para frente e para trás. E por isso que o som é essa propagação do ar se movendo para frente e para trás e não para cima e para baixo. O som é, portanto, uma onda longitudinal. A luz, ao contrário, por ser eletromagnética, é uma onda transversal. Vamos lá? Continuando aqui a nossa aula. Vamos falar um pouco sobre ondas periódicas. Ora, alguma coisa periódica, alguma coisa que se repete sempre no mesmo período, ou seja, se repete sempre no mesmo tempo. Por exemplo, o movimento da Terra ao redor do Sol é um movimento aproximadamente periódico, porque a Terra gira ao redor do Sol sempre em um ano. Né? Então, esse movimento que se repete sempre no mesmo período, no mesmo tempo, é um movimento periódico. Da mesma forma, uma onda periódica é aquela onda que vai se repetir sempre no mesmo período. Ora, já sabemos que a frequência é o número de vezes que uma onda se repete em um certo intervalo de tempo. Se o período é constante nesse tipo de onda, é claro, portanto, que a frequência será constante. Então, aqui, uma onda periódica, ela vai ter esse aspecto, né? Que está aqui no desenho. Eu tenho aqui um desenho, uma corda vibrando como uma onda periódica. Então, essa corda ela possui pontos máximos e pontos mínimos. Cada um dos pontos mais altos, dos pontos máximos, são chamados de cristas. E cada um dos pontos mais baixos são chamados de vales, ok? Então, crista e vale. É por isso que havia, há muito tempo atrás, uma expressão que se usava muito. Tal pessoa está na crista da onda, ou seja, está fazendo sucesso, ele está por cima. Então, crista da onda é a parte de cima e o vale é a parte de baixo. Ora, do eixo de propagação da onda, que é esse eixo aqui horizontal, que no desenho está sendo chamado de eixo X. Do eixo
até o ponto máximo ou do eixo até o ponto mínimo, essa distância é chamada de amplitude e nós representamos pela letra A. O comprimento de uma onda é representado pela letra grega lambda. Lambda é, portanto, o comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ó, galera, você pode ver de várias formas diferentes. Você pode ver como sendo a distância entre duas cristas é um comprimento de onda. Você pode ver esse lambda como sendo a distância entre dois vales, também é um comprimento de onda, ou ainda a distância, ó, entre o ponto de equilíbrio, ó, a onda desce, passa pelo ponto de equilíbrio novamente, sobe e volta ao ponto de equilíbrio. Essa formatação que eu acabei de desenhar, ó, assim, também tem, isso aqui representa uma onda, e também tem um comprimento que nós chamamos de lambda, que é o comprimento de onda. Além disso, nós já sabemos, lá das nossas aulas de movimento circular, que a frequência é sempre o inverso do período, ou, se você preferir, o período é o inverso da frequência. Nós sabemos que no sistema internacional, a unidade de frequência é 1 sobre segundo, porque o período, como é um tempo, no SI, é dado em segundos. Mas essa unidade 1 sobre segundo recebe o simpático nome de Hertz, e o símbolo é Hz. Portanto, em homenagem ao físico Hertz, né, que foi o primeiro a reproduzir as ondas eletromagnéticas artificialmente em laboratório. Portanto, todas as vezes que nós formos calcular a frequência, devemos colocar Hz no sistema internacional. Mas também existem outras unidades, como rotações por minuto, rotações por segundo e etc. Vamos lá. Então, aqui eu tenho as principais informações de uma onda periódica, mas precisamos falar também sobre a velocidade de propagação de uma onda periódica. Veja, nós sabemos que velocidade, desde a cinemática, é ΔS sobre ΔT. Mas se eu pensar em apenas um período, no tempo de propagação de apenas um período, o ΔS que a onda percorre é o próprio comprimento de onda lambda. Né? Então, lembrando a vocês que o período é o tempo de uma onda se formar inteira. Né? Então, ela sobe, desce e volta para a posição de equilíbrio. Então, quando o tempo é o tempo de uma oscilação, ou seja, quando é um período, que nós representamos pela letra T maiúsculo, o comprimento, né, a distância que a onda anda, é o próprio comprimento de onda lambda. Então, eu posso escrever que a velocidade de propagação de uma onda é lambda sobre t. Mas quando você se lembra que o período é o inverso da frequência, você pode substituir aqui 1 sobre f no lugar de t e vai chegar nesta expressão que é muito mais conhecida, V igual a lambda f. Essa fórmula V igual a lambda f é uma expressão muito utilizada nas questões que envolvem ondas periódicas. A velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento desta onda vezes a sua frequência. Não se esqueça, V é igual a lambda f. Continuando, ó, aqui eu tenho uma comparação, um quadro comparativo com três ondas, ok? Três ondas que se movem com a mesma velocidade. Elas se movem no mesmo meio, ó, velocidade constante. Vamos fazer aqui uma comparação sobre essas três ondas para perceber os principais aspectos de cada uma. Veja que nessa primeira onda, ela tem uma frequência F1. É uma frequência baixa quando eu comparo com a frequência F2 da segunda onda. Como assim? A primeira onda se repete menos vezes em um certo intervalo de tempo, enquanto que a segunda onda se repete mais vezes no mesmo intervalo de tempo. É por esta razão que podemos perceber que a frequência da primeira onda é menor que a frequência da segunda onda. Porém, o comprimento de onda, o lambda da primeira onda, é maior que o lambda da segunda onda. Ó, lambda 1 é maior que lambda 2.
Não se esqueça que o lambda, que o comprimento de onda, é a distância aí entre duas cristas. Então, perceba que a distância de duas cristas da primeira onda é maior que a distância entre duas cristas da segunda onda. Porém, o lambda 2 ele vale tanto para a segunda onda quanto para a terceira onda. Sim, a distância entre duas cristas da onda aqui do meio é igual à distância entre as duas cristas da terceira onda, da onda que está mais embaixo. Portanto, o lambda 2 é o mesmo, né? O lambda é o mesmo para essa onda aqui do meio e a onda de baixo. Vamos falar agora sobre a amplitude. Ora, a amplitude da primeira onda, essa amplitude A1, que é essa distância aqui, é a mesma que a amplitude da segunda onda. E já que é a mesma, o desenho aqui colocou o mesmo símbolo, A1. Porém, a amplitude da terceira onda, a amplitude A2, é menor. Então, ó, A1 é maior que A2. Lá no futuro, em outras aulas, eu vou comentar com vocês que a velocidade de propagação de uma onda só depende do meio. A frequência da onda depende da fonte que emitiu essa onda, e a amplitude está relacionada à energia transportada por esta onda. Quanto mais energia, maior é a amplitude da onda. Mas todos esses detalhes veremos em aulas futuras, ok? Vamos lá. Continuando. Depois que uma onda é emitida, o período e a frequência não mudam mais. A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando, foi o que eu acabei de dizer. A frequência de uma onda só depende da fonte. A luz é mais rápida em meios menos densos, enquanto que o som é o contrário. Ele é mais rápido em meios mais densos. Então, repetindo, a frequência depende da fonte. Depois que a fonte emitiu aquela onda, essa frequência não muda mais. Por exemplo, nós sabemos que existe o fenômeno chamado refração. É quando uma onda passa de um meio para outro meio. Por exemplo, a luz pode passar do ar para a água. Durante a refração, existe uma alteração na velocidade, porque o meio mudou. E o que determina a velocidade de uma onda é o meio. Porém, a frequência dessa luz que está passando do ar para a água, ela não se altera, porque a frequência depende da fonte que emitiu aquela onda. Da mesma forma, o som. Se eu pensar no som passando do ar para a água, a velocidade vai mudar, mas a frequência permanecerá a mesma. Quando eu falo de frequência da luz, eu tenho que pensar automaticamente na cor da luz. Cada cor é caracterizada por uma certa frequência. Já o som, quando eu falo na frequência, eu tenho que pensar nas notas musicais. Cada nota musical representa uma certa frequência do som. Então, na refração, na mudança de meio, o som e a luz ou qualquer outra onda não sofrerá alteração em sua frequência, mas sim sofrerá alteração em sua velocidade. Ora, se a frequência permanece constante e se a velocidade muda, é razoável pensar que o comprimento de onda lambda também muda. Não se esqueça que existe uma relação que amarra aí matematicamente essas três grandezas, que é V igual a lambda F. A última observação que eu coloquei naquele slide é que o som é uma onda mecânica. Portanto, em meios materiais, o som, quanto mais denso for esse meio, maior será a velocidade de propagação do som. Como assim? O som se propaga no ar com uma certa velocidade. Na água, ele vai se propagar com uma velocidade maior do que no ar, porque a água é mais densa do que o ar. Em um meio sólido, por exemplo, em uma rocha, em um metal, em uma parede, o som se propaga mais rápido ainda, porque o sólido é ainda mais denso do que o líquido. Portanto, para ondas como o som, quanto mais denso for o meio, maior a velocidade de propagação. Já a luz, ela é uma onda eletromagnética. Ondas eletromagnéticas se propagam com maior velocidade no vácuo.
Nos gases, a velocidade da luz vai ser um pouco inferior e nos sólidos ainda mais inferior. Portanto, para ondas eletromagnéticas, quanto mais denso for o meio, menor vai ser a velocidade de propagação desta onda. Mas como que deve ser a velocidade de propagação de uma onda ou de um pulso em uma corda que está tensionada? Vamos falar um pouco aqui sobre isso? Vamos lá? Velocidade de um pulso em uma corda tensionada. E a fórmula que vai expressar essa velocidade, ela é conhecida como fórmula de Taylor. Veja, a velocidade de propagação do pulso na corda depende apenas da força de tração que está aí tracionando ou tensionando essa corda e da densidade linear da corda. Ora, a densidade linear é uma grandeza que nós vamos representar pela letra grega μ e vai ser dada por massa sobre o comprimento da corda. O conceito de densidade já é nosso velho conhecido, é massa sobre volume. Mas aqui eu tenho uma densidade especial, específica, porque ela vai relacionar a massa de uma corda pelo comprimento desta corda. Por exemplo, vamos supor que a corda tem uma massa de 200 gramas e tem um comprimento de 2 metros. Se a massa são 200 gramas e o comprimento são 2 metros, é porque a densidade linear é 100 gramas por metro. A densidade linear é isso, é a massa por unidade de comprimento. Nós simbolizamos pela letra grega μ. Então aqui eu tenho uma corda que está tensionada com uma certa força de tração representado por T. O comprimento dessa corda eu vou chamar de L e o pulso nessa corda está se propagando com uma velocidade V. O que diz a fórmula de Taylor? Que a velocidade de propagação desse pulso será dada por raiz quadrada de T sobre μ. T é a tração na corda e μ é a densidade linear dado pela massa sobre o comprimento. Na aula de hoje falamos um pouco sobre as ondas. As ondas são perturbações que propagam energia, que transportam energia, mas sem o transporte de matéria. Vimos a classificação das ondas de acordo com a sua natureza, mecânica ou eletromagnética, de acordo com a direção da sua propagação, uni, bi ou tridimensional, também de acordo com a direção da vibração. Uma onda pode ser transversal ou longitudinal. Vimos que todas as ondas eletromagnéticas são transversais. O som, por exemplo, é uma onda mecânica, mas ela é uma onda longitudinal, diferentemente da onda na superfície de um líquido, que é uma onda também transversal, mas ela é uma onda mecânica. Então, depois disso, nós vimos aí algumas propriedades das ondas periódicas, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, vimos o que é amplitude, o que é o comprimento de onda, lambda, e vimos que essas grandezas se relacionam pela fórmula V é igual a lambda F. A velocidade de propagação da onda depende do meio em que ela se propaga. A frequência depende da fonte que criou aquela onda. Ok? Então, não se esqueça de deixar o seu like para dar essa força, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima!